enquanto eu abro a Bíblia, se nosso coração não estiver feliz por estar aqui, nós estamos no lugar errado. Amém? Nosso coração tem que estar se sentindo bem. Este é um culto. Só desligar, qual que está me atrapalhando aqui, Sandro? Sandro, você desliga para mim, por favor? Obrigado, meu irmão. Este é um culto que tem que soar de forma diferente ao nosso coração. Obrigado, Sandro. É o único mandamento que a Bíblia nos diz em relação a festas. A Bíblia não diz para a gente comemorar a festa dos tabernáculos, a festa das primícias, mas a Bíblia nos ensina a celebrar a Santa Ceia. Então é um ritual que tem que estar marcado no nosso coração. Ele não pode ser o culto do suquinho de uva, ele não pode ser o culto do pãozinho, ele é o culto do sacrifício de Cristo a nosso favor. E nós como igreja, eu penso muito nisso, eu oro muito a Deus em relação àquilo que nós nos tornamos como igreja. Porque as pessoas passam lá na rua e veem o nome Igreja Abba Pai e só pode ter a sensação de uma instituição sem fins lucrativos. Meu parceiro de pregação está chegando, chegou atrasado porque você está com medo, né? Eu falei que ele ia me ajudar a pregar hoje, ele sumiu. Está me ligando, me mandando mensagem. Calma, sua hora vai chegar, fique em paz. E as pessoas passam na porta, e é muito comum. As pessoas veem a igreja simplesmente como algo que as pessoas saem da sua casa, e eu respeito isso, né? E vêm para um lugar que talvez elas não entendem o que acontece aqui dentro. Não entendem o porquê o meu coração se rendeu a Cristo. Não entende o porquê o seu coração se rendeu a Cristo. Não entende o porquê as pessoas fazem tantos sacrifícios para estar todos os finais de semana na igreja. Não entende porque as pessoas que têm tanto talento para tocar e cantar abrem mão talvez de um sucesso mundano para estar em cima de um púlpito, não cantando para pessoas, mas adorando ao Senhor. Quando você assiste os programas musicais que a gente encontra nas TVs, grande parte das pessoas que se destacam na música nasceram na onde? Em cima de um púlpito. E aí abriram mão talvez daquilo que o dinheiro não proporcionaria a elas, enquanto elas estivessem dentro da casa do Senhor. Mas a música lá fora é capaz de proporcionar aquilo que o coração dela sonha e almeja. E eu não estou criticando ninguém, porque nós somos livres para tomar as nossas decisões. Cristo não te obrigou a estar neste lugar nessa noite. Cristo não te amarrou para estar neste lugar nessa noite. Cristo simplesmente estendeu os braços, abriu os braços e disse: eu te recebo. E é por isso que nós estamos aqui. Quando as pessoas passam lá na rua, elas não entendem isso. E quem é o responsável para mostrar para essas pessoas o que de fato gera em nossos corações? O que de fato gera na nossa maneira de pensar, de anunciar que Cristo está voltando depois do acontecimento lá em Israel? É o nosso modo de viver com Jesus. É por isso que a Bíblia nos ensina para que nós possamos ser sal do mundo e luz no mundo. Sal da terra e luz no mundo, me perdoe. É porque enquanto as pessoas passam lá fora e ela vem o nome Abba Pai, elas não entendem que aqui dentro nós não somos apenas malucos, descontrolados, bitolados, mas nós somos um corpo, não vários corpos, um corpo regenerado, transformado, lavado, remido, santificado, resgatado, revigorado, aleluia. Não é para se ganhar dinheiro, é para se anunciar o Evangelho. Não é para se construir grandes templos, queridos, sabe por quê? Enquanto a igreja terrena se preocupa em construir igrejas, aleluia, Cristo está se levantando do trono, estamos à beira, aleluia, de um arrebatamento, porque isto está indicando pelo final dos tempos. Não é o pastor que está dizendo, mas é a palavra de Deus se cumprindo nos nossos dias. É a maneira que Deus encontrou de se revelar à humanidade. O tempo está correndo. Talvez o start do arrebatamento foi disparado, né, Girinho? Falava sobre isso ontem. E as igrejas estão preocupadas, sabem em quê? Em templo.
em construir, em construir, em construir, em construir. E aí, será que nós estamos fazendo a nossa parte? Sabe por que eu me pergunto isso, queridos? Eu sempre fugi do meu chamado ministerial. E hoje, com quase 40 anos de idade, eu entendi que sobre aquilo que eu faço, tem uma responsabilidade muito grande no que diz respeito ao corpo de Cristo. Não consigo mais fugir do meu chamado, assim como você não deve fugir do seu. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, pastora Sônia não está aqui, pastor Vanderlei não está aqui, pastor Renato está, evangelista Isaías, evangelista Luciana, diáconos e diaconisa, pastor Altair, pastora Renata. Deus confiou a nós, assim como confiou a Paulo, a Pedro, a Tiago, a João. O evangelho da época está sobre os nossos ombros. A responsabilidade de dizer para as pessoas por que a Abapai é tão importante. Porque a Abapai é tão importante para vidas. Porque a Abapai é tão importante para o Parque dos Estados. Porque a Abapai é tão importante na sua casa. Porque a Abapai é tão importante no seu trabalho. Porque nós somos a extensão do projeto de Deus para vidas. Nós somos a continuidade do Evangelho. Nós somos aquilo que o Senhor escolheu para a nossa geração, para o nosso tempo. E é por isso que nós temos que levantar as nossas mãos, levantar as nossas vozes. E quando pessoas passarem na rua, eles entenderem que há um projeto específico estabelecido de Deus sobre este lugar, sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É ir além do que é racional. É acessar o mundo espiritual. E é por isso que nós oramos, queridos, é por isso que nós clamamos. E é por isso que nós estamos aqui. Não somos uma instituição de fins lucrativos. Embora nós tenhamos as nossas obrigações, com prefeitura, corpo de bombeiro, tudo isso aqui que você está vendo, ó, é obrigação. Ó. Extintor de incêndio, lâmpadas de emergência, saída de emergência, sinalização. Senão nós não teríamos o aval para estar trabalhando. Ou pregando a palavra de Deus, não trabalhando. E como crentes, como filhos de Deus, nós temos obrigações. E hoje o fato de nós estarmos aqui, celebramos uma santa ceia, é a obrigação que nós temos, de entender o propósito de estar neste lugar. Não para tomar um suquinho de uva, não para comer um pãozinho. Porque todas as vezes que nós comemos e bebemos o pão, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Amém? Aleluia. Hoje eu vou gritar nos seus ouvidos, querido. Me perdoe. Abre a sua Bíblia comigo no João, Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 38. Se a Santa Ceia não mexer com o seu coração, você está com os parafusos a menos. Ela tem que mexer com a sua alma. Ela tem que mexer com a minha alma. Ela tem que mexer com a alma do pastor Isaías. Porque nós entendemos que o propósito de nós estarmos aqui não vai além da cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. A cruz vazia é o fato de nós estarmos aqui hoje nessa noite. Não dá para se pensar em ceia e não estar ligado na cruz. Não tem como eu falar de ceia se não falar de cruz. Não existiria ceia. Não há outro motivo para nós todos os meses sentarmos aqui e fazer uma reflexão profunda. Tem que doer em nós. Tem que gerar em nós comoção, transformação nas nossas vidas. Porque não é um ritual. Não é para ser simplesmente um ajuntamento religioso. É para ser profundo. Não é para ser superficial. É para ser profundo. Porque todas as vezes que nós estamos neste lugar, queridos, nós estamos anunciando aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. E nós vamos falar bastante sobre isso nessa noite. Amém? São 5:07. Eu não sei até que horas eu vou pregar, mas fique tranquilo. Eu sei que Deus está neste lugar. João 19:38 diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos para que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, diga comigo, Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando
queridos, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar aonde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, na qual ninguém tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amém? Feche teus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos. Sei que o teu Espírito Santo está sobre este lugar, Pai. A tua vontade é soberana e plena sobre as nossas vidas. Que neste momento, ó Deus, o seu coração venha se alegrar por nós estarmos diante de ti, ó Deus, com o nosso coração aberto, Jesus, com a nossa mente atenta àquilo que o Senhor tem separado aos nossos corações. Que nós possamos ser tocados, Jesus, transformados, e que a sua palavra não venha ser impedida nessa noite de ser ministrada aos nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos, Jesus. Amém. Amém. Talvez para muitas pessoas, e como a gente acompanhou desde a nossa juventude, né, a Lu sempre contou isso, que fazia parte das peças de teatro, né, onde se crucificavam Cristo, né. Isso era muito comum para a gente, desde a nossa raiz cultural, né. O Brasil, ele vem dessas origens, né, religiosas. Então, os escravos com os espíritos, os índios aqui também com os espíritos, e aí as caravelas portuguesas. Nossa, estou falando de história, Jesus amado. Os portugueses com a sua maneira de crer e acreditar em Deus, com a sua fé em Roma. Nós temos isso em nós. Mas percebe que o tempo vai passando e a figura de um Cristo sofrido vai ficando amena nos nossos corações, porque o ato se torna repetitivo. E aí parece que a gente vem essas cenas na nossa cabeça, e aí a gente fica tão, é uma encenação, é só mais um teatro, é só mais uma peça, é só mais um ato bonito, belo, mas não gera no nosso coração comoção, não gera no nosso coração, e talvez a gente perca isso com o passar do tempo por causa da nossa incredulidade. E a Bíblia fala que nós somos tentados por causa do nosso coração tão pecaminoso. Tiago ensina isso. E aí parece que o nosso coração vai ficando frio, Sandro. Frio. E aí quando Cristo, morto na cruz, o maior símbolo do cristianismo, o maior ato do cristianismo, porque se Jesus Cristo só morresse na cruz e não ressuscitasse, a nossa fé seria nula. Porque tantos outros pregaram as suas religiões, a sua fé, e morreram. Assim como Cristo morreu, Cristo não foi o único crucificado. Mas a grande diferença naquilo que nós cremos, e aí o Evangelho impõe sobre nós um peso diferente. Porque Cristo não apenas morreu, Cristo cumpriu as Escrituras, tudo aquilo que foi designado por Deus através do tempo, cumpriu em si, na morte, e depois Cristo ressurge. Então, através do tempo, Cristo carregou sobre si. Mas se Cristo não ressuscita, seria mais um. Mas como Cristo ressuscitou, a história é diferente. E é por isso que nós estamos aqui. E essa maneira da gente viver não traz muitas vezes ao nosso coração o peso da responsabilidade, o peso daquilo que nós estamos fazendo nessa noite, de chegar no culto de Santa Ceia, poder sentar à mesa, poder compartilhar daquilo que representa o corpo e o sangue de Cristo. E só a cruz de Cristo é capaz de transformar a vida do homem. Só a cruz de Cristo. E eu não estou falando de um símbolo, eu estou falando do ato. Porque símbolo é muito fácil a gente carregar. A gente vai lá numa loja de bijuteria, compra uma cruz e põe no peito. A gente tem uma cruz talvez estampada na nossa camisa. Mas isso não é suficiente para transformar o nosso coração e salvar as nossas vidas. É quando a cruz deixa de ser símbolo e passa a estar dentro do meu coração.
É quando eu deixo o ritual de lado e começo a entender que Cristo padeceu por mim na cruz do Calvário e me tirou do lugar de sofrimento. Queridos, isso estou errado, pastor, de carregar? Claro que não, queridos. Mas eu estou errado quando eu chego aqui e não entendo a dimensão do corpo, eu não entendo a dimensão do sangue. Se não me constrange, se não toca o meu coração, se eu não elevo ao meu coração e à minha mente a um culto como esse, de sair da minha casa domingo de manhã ou domingo à tarde, entendendo que é um culto especial, não só para mim, é um culto especial para a minha família, é um culto especial para aquilo que eu acredito, Bruno. Vai além do raciocínio humano, e isso é fé, isso é fé. O texto, e eu queria dizer sobre isso, a Bíblia fala de dois personagens nesse momento, só que antes de chegar nele, ou neles, nós temos que passar por tudo que Jesus caminhou e suportou. A cruz, ela é o elo de ligação entre a justiça e o amor. Justiça e amor. Deus poderia muito bem olhar para a humanidade e dizer assim: tá tudo certo, tá tudo certo, vocês pecaram, Adão pecou, tá tranquilo, vamos todo mundo morar no céu. Mas Deus, sendo Criador, Todo-Poderoso, Ele não passa por cima dos seus atributos, e um deles é a justiça. Para que houvesse remissão de pecado, o que tinha que acontecer? Derramamento de sangue. Quando João Batista está batizando no Rio Jordão, e eu acho isso lindo, João estava pregando e batizando. Quem era João Batista? Filho de Zacarias. Quem era Zacarias? Sacerdote da linhagem de Arão. Eu fico imaginando quantas vezes João Batista viu seu pai oferecendo sacrifício, como sacerdote, tendo autoridade em Israel de oferecer sacrifício. Mas por que João não quis estar pregando nas sinagogas, assumindo a sua autoridade como sacerdote? Porque João entendeu que naquela época e naquele momento, eles estavam se contradizendo no que dizia a lei. Já existia dois sacerdotes, Anás e Caifás. João se rebelou contra a religião dos homens, mas se colocou à disposição da vontade de Deus. E é por isso que é tão perigoso nós sermos religiosos, porque nós estamos debaixo do jugo da lei. Mas quando nós entendemos o propósito da voz do Espírito Santo, nós estamos debaixo da graça. Posso fazer o que eu quiser? Não. A graça é responsável por te convencer daquilo que você faz de errado e te arrepender, de mostrar para você o que é certo. João Batista era um rebelde, aos olhos dos homens, sim, mas aos olhos de Deus, servo bom e fiel. Está lá João Batista, do Rio Jordão, batizando. Quem aparece de longe? Jesus de Nazaré, primo de João Batista, 6 meses de idade de diferença. João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que funcionava o sacrifício, querido? Toda vez que o ser humano pecava, uma vez por ano, ele tinha que pegar um animal, um cordeiro, dependendo da sua condição financeira, separar primogênito, macho, e uma vez por ano ele tinha que levar até o sacerdote. Só que o sangue daquele animal era insuficiente para perdoar pecado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: olha, o sangue do animal não perdoava pecado, ele só encobria o pecado. Ou seja, sacrificava-se e o sangue aplacava a ira de Deus, só cobria o pecado. E aí o que acontecia? Passavam-se os dias, passavam-se os meses. No ano seguinte, outro animal, perdão dos pecados, encobria. Passava-se o tempo de novo, e de novo, e de novo, ano após ano após anos. E aí João Batista, olhando Jesus de longe, ele não disse que é o Cordeiro de Deus que encobre o pecado do mundo. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o meu pecado.
Ele tirou o seu pecado. A Bíblia nos ensina que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E eu queria pedir licença nessa noite para os irmãos que estiveram aqui no seminário. E aí eu quero usar a minha autoridade de pastor com aquilo que Deus me ensinou e quando eu disse no começo do culto, que o Senhor nos impôs. Nós aceitamos a condição de ser líderes religiosos, de poder exercer aquilo que o Senhor cobra do meu coração, cobrará do seu coração, do seu coração, do seu coração, do seu coração, do coração da pastora Sônia. Porque não existe algo nas nossas vidas que seja capaz de ser mais forte que o sangue de Cristo. Não existe nada. É isso que a Bíblia nos ensina. Nada, nada, nada. A Bíblia diz, João escrevendo no capítulo 8, no versículo 36, que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Manula, coloca para mim. Êxodo 20, eu vou usar minha autoridade de pastor. Tenha misericórdia de mim. Pastora Sônia, me perdoe em casa. Dá um glória a Deus bem forte aí, pastor, que a gente te escuta daqui. O que Cristo fez por nós na cruz, querido. Cristo, ele não dimensionou o seu sangue, Sandro, a apenas algo que restringe partes da nossa vida. Tudo que Jesus conquistou na cruz, nós cantamos isso. É direito nosso, é nossa herança. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Porque eu não posso viver um evangelho que não traz ao meu coração e não traz à minha mente tudo aquilo que Jesus fez por mim na cruz. Tudo. Ou seja, o sofrimento de Cristo na cruz, a amargura de Cristo na cruz, tudo que Ele suportou em nosso favor, queridos. Eu tenho que ser consciente. Eu tenho que ter na minha ideia, no meu raciocínio, que não é simplesmente uma religião, que não é algo que Cristo fez de maneira, vazia, por um ato, mas é algo profundo e que atravessa o tempo e nos levará para o céu. Não era algo só para os judeus naquela época, era algo que estenderia, aleluia. Cristo não via simplesmente as pessoas que estavam ali ao redor da cruz, Cristo me enxergava na cruz, Cristo te enxergava na cruz, e é por isso que eu estou aqui hoje, aleluia, porque o amor dele foi mais forte que a morte, me tirou do pecado, aleluia, e me colocou no lugar de filho, e eu sei que eu vou morar no céu, aleluia, e é por isso que eu estou aqui, convicto daquilo que Cristo fez por mim. A cruz não era um troféu, a cruz não era o primeiro lugar do pódio, queridos. A cruz foi tormento, a cruz foi dor, foi sofrimento, mas era por mim e era por você, aleluia. Não tinha beleza naquele ato, não tinha glamour, era dor, vergonha, sofrimento. E é por isso que tudo que Jesus fez na cruz me garantiu, não ontem, não hoje, mas me garantiu eternamente, aleluia, para a minha geração e para a geração do meu filho, para a geração dos meus netos, e se for possível, aleluia, dos meus tataranetos, mas eu sei que o sangue de Cristo é poderoso. Aleluia. Diz assim, 25, não te encurvarás a elas e nem servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ou seja, volta, Manula, por favor. Que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Amém? Agora o próximo, Manula. Vamos fazer a exegese do texto. Eu não sei o que é isso, mas achei bonito e nós vamos explicar. Vamos lá, versículo 6, aleluia, no mesmo capítulo, próximo versículo. E faço o quê? Milhares dos que me e guardo os meus. Qual a diferença? Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Se Deus tiver que castigar, Ele vai castigar, e é uma maneira simbólica de se dizer, a famosa hipérbole, que eu também não sei o que é, mas eu vou usar, a linguagem figurativa. Deus, para castigar, Ele castiga em 3 gerações, mas quando Ele manifesta misericórdia e amor, há quantas gerações? Há milhares dos que me amam.
há milhares. Não é para 3 gerações, é para a próxima, é para a próxima, é para a próxima, é para a próxima. Até quando? É para a próxima, é para a próxima, é para a próxima. É só para hoje? Não, é para a próxima. É para o meu filho, é para os meus netos, é para os seus filhos, é para os seus netos. Ele ama, aleluia, faz misericórdia, aleluia. Ele estende o seu amor e sua graça sobre as nossas vidas, aleluia. A cruz de Cristo é suficiente. A cruz de Cristo é que transforma. A cruz de Cristo que nos redimiu, aleluia. Ezequiel 18, aleluia, mano. Glória a Deus. Isso é Bíblia, queridos. Ezequiel 18, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, 2: Que pensais vós, o que usais essa parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. O que é embotar? É os dentes ficar... Sabe quando você escova o dente? E fica meio... É assim, comer uva verde, é assim que ficam os dentes. 2: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta parábola sobre Israel. Eles diziam, se o pai comer uva verde, o filho vai ficar com os dentes verdes. Ou seja, se aquilo que o pai faz, o filho carregará para o resto da vida. Próximo. Eis que todas as almas são minhas, controle de Deus está sobre as suas mãos, tanto a sua quanto a minha, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Próximo. Sendo assim, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça. Próximo. Não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos de casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação. Próximo. Não oprimindo ninguém, não tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, não dando seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com roupa, não dando seu dinheiro à usúria. Querido, isso vai longe. Está descrevendo as ações do homem. Depois a Bíblia vai dizendo, se o pai fizer isso, se o filho fizer isso, se o neto fizer isso. Agora, Manula, vai no 20 para mim, por favor. 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio ficará sobre ele. Próximo. Mas se o ímpio se converter, aleluia, aí é o poder de Deus sobre as nossas vidas, misericórdia e graça sobre nós. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá. Isso é Bíblia. A maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, a maldição foi quebrada. Pastor, está errado na minha casa, queridos, falta Cristo. Pastor, está errado no meu casamento, falta Cristo, falta o Espírito Santo. Pastor, está errado no meu trabalho, falta Cristo, queridos, porque se Cristo não estiver no centro da vontade do seu coração, nada irá acontecer no seu coração, na sua casa, no seu trabalho, aonde for. Mas se Cristo estiver no meio, no centro da vontade dele, dentro do teu coração, Deus irá fazer milagres. Deus irá fazer milagres. Queridos, é Bíblia. Como pastor, eu tenho responsabilidade com vocês. E eu amo a igreja de Cristo. Eu amo vocês. Eu amo a igreja. Existem alguns lugares que eu estou e sempre estou. Primeiro, meu trabalho. Minha casa. Sempre estou em casa. Se eu não estou em casa, estou trabalhando. Se eu não estou em casa, se não estou trabalhando, eu estou na igreja. Se eu não estou em casa, não estou trabalhando, não estou na igreja, eu estou pescando. Mas eu amo esse lugar, queridos. E o Senhor colocou sobre os nossos ombros aí a responsabilidade de pregar não o que eu penso, não o que eu acho, porque senão vocês não estariam aqui. Mas eu tenho a responsabilidade de pregar um Cristo que perdoou, um Cristo que amou, um Cristo que morreu, um Cristo que ressuscitou. E eu tenho que zelar pela palavra. Eu tenho que zelar pela palavra. Discordar faz parte? Faz. Eu posso discordar? Posso sim, eu tenho esse direito. Mas eu não posso discordar da palavra.
naquilo que a Bíblia me ensina, naquilo que a Bíblia me direciona. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Aleluia. Perdão, pastora, não fica bravo comigo não. Eu queria destacar alguns personagens dessa passagem. É muito triste a gente ver o ministério de Cristo com tudo que Cristo fez, porque tanto se amou e perdoou, curou. Cristo revolucionou a cidade de Jerusalém e as regiões ao redor, não com espada, mas com a vida. Porque quem chegava a Cristo não enxergava apenas um homem, enxergava alguém que tinha algo diferente. E esse algo diferente colocou em xeque a religião, os poderes da época. Ninguém foi tão amado como Cristo. E ninguém foi tão odiado como Cristo. Ninguém teve tanto glamour, talvez não glamour, mas foi procurado por tantas pessoas como Cristo. Tanto por aqueles que amavam, como por aqueles que odiavam Cristo. A lei, a religião, caçou Jesus. Jesus em determinada região, e eu acho isso impressionante, quando começou a ministrar e as pessoas procuravam Cristo, os cultos eram muito longos, as pessoas rodeavam Jesus, muita gente, Jesus fazia os milagres, né, pão multiplicando, peixe. Imagine isso, sem microfone, sem nenhuma estrutura. Eu acredito que nas palavras de Cristo e no olhar de Jesus, nos movimentos de Cristo, se exalava o amor, graça, misericórdia, porque as pessoas corriam até Ele. E hoje, depois de mais de 2000 anos, nós estamos aqui ainda contagiados por tudo aquilo que Jesus fez, através dos registros bíblicos que nós temos. Então, tamanho amor, tamanha bondade, misericórdia, graça, estavam sobre eles. Mas Cristo é condenado, e Cristo não é condenado porque Judas escolheu trair Jesus. Cristo não é condenado porque Pilatos decidiu matar Jesus, entregar Jesus à religião. Cristo não morreu porque os sacerdotes optaram em matá-lo. Não foi por isso. Foi por mim. Foi por você. Ele iria morrer, porque a ele cabia cumprir a lei. E o que a lei dizia? Que o Cristo viria como cordeiro. Isaías diz isso muito bem lá em Isaías 53. Apontava para ele iria morrer. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus e o plano de Deus era nos lavar. Como iria ser? Foi dessa maneira. Se não fosse dessa, seria de outra. Mas hoje nós estaríamos aqui da mesma forma, adorando e exaltando aquilo que Jesus Cristo fez no passado. Então Cristo é preso, é humilhado, zombaram dele, colocaram uma capa de escarlate sobre as suas costas, uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, batiam em Jesus, cuspiam em Jesus. Cristo é morto, sofreu de quinta até sexta-feira, quando se iniciou às 9 horas da manhã, meio-dia, Cristo expirou, e às 3 da tarde Cristo morreu. Cristo morto. Era sexta-feira. O corpo de Jesus não podia ficar na cruz depois das 6 da tarde, porque para um judeu, o sábado começava assim que o sol se escondesse. Começava-se o sábado. E aí 2 homens vão buscar o corpo de Jesus. Quem são eles? José de Arimateia e Nicodemos. E o que me chama a atenção, Isaías, é que Nicodemos é o mesmo Nicodemos que lá em João, o mesmo João registrando isso, lá em João capítulo 3, quem foi procurar Jesus na calada da noite? Nicodemos. Jesus, mestre, eu sei o que você fala, não é comum, não é dessa terra, só pode ser do alto, só pode vir dos céus, só pode ser alguém que veio de Deus. Talvez Jesus olhou para ele e riu. Ah, Nicodemos, você precisa nascer de novo, rapaz. Aí Nicodemos fica, poxa, mas nascer de novo, eu sou velho, como posso eu?
sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe. E aí se encerra a conversa. Não sabemos naquele momento o que aconteceu com Nicodemos. Nicodemos vai embora. Jesus está ali ainda. E eu acredito, imaginando, aí a minha Bíblia, se eu fosse escrever uma Bíblia, Nicodemos em casa, tomando café pela manhã. E aí chega um dos seus discípulos, diz: Nicodemos, você ficou sabendo o que aconteceu ontem? Não. O que aconteceu? Jesus pegou o barquinho dele, saiu da Galileia, foi até Gadara. Gadara? Mas por que Gadara? Não sei. Mas algo impressionante aconteceu. Quando Jesus desembarcou, colocou o pé na areia, um homem endemoniado saiu correndo na direção de Jesus e se prostrou, coberto de demônio, e adorou Jesus. Adorou Jesus. Sirva de exemplo para mim e para você, queridos. Até o diabo adora Jesus. E porque nós sabemos que muitas vezes Jesus está neste lugar, o nosso coração não se rende diante da presença dele. Sabe por quê? Porque passado o tempo, o nosso coração se esqueceu que o culto não é para homens, o culto é para Cristo. E quando nós, a Bíblia nos ensina, onde tiver 2 ou 3 reunidos na presença do Senhor, quem está? Ele está. Então, se no meu coração eu não prefiguro Cristo, ou Deus, ou o Espírito Santo neste lugar, queridos, meu culto tem a motivação errada. Porque se eu saio da minha casa para vir para a igreja para ver o grupo de louvor cantar, o meu culto não é cristocêntrico, ele é humano. Se eu saio da minha casa para ver o pastor Tiago pregar e não ver Jesus, não sentir o Espírito Santo, aleluia, o meu culto não é cristocêntrico. Aquele homem se prostrou e adorou Jesus. E eu fico pensando, Nicodemos, talvez folheando os manuscritos, os pergaminhos, daquilo que Jesus, aos 12 anos de idade, ensinando na sinagoga, ensinando no templo, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso talvez causou uma comoção muito grande nesse homem. Jesus cura o gadareno, liberta o gadareno, aleluia. O gadareno pede para ir com ele, e Jesus diz: não, meu querido, fica aí. O diabo pede uma coisa para Jesus, Jesus atende. As pessoas naquele lugar ficaram com medo de Jesus, pediram: por favor, vá embora. Marcos 4 fala isso. Só que lá em Marcos capítulo 7, depois de 2 anos e meio, quem que volta para aquela região? Jesus. Sabe a segunda multiplicação de pães? Sabe por que aconteceu? Porque há 2 anos atrás um homem foi liberto, e aí ele foi tão transformado, tão curado, tão liberto, começou a sair falando de Jesus, do amor de Jesus, daquilo que Jesus fez em 10 cidades, a Decápolis, e Gadara era uma delas. Pregou. Jesus voltou depois de 2 anos, aleluia. Uma cidade toda já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Aquele povo já não tinha mais medo, mas tinha fome de Jesus. Já não tinha mais medo daquilo que Jesus falava, mas tinha sede dos ensinamentos de Cristo. E aí Jesus prega para uma multidão de 4.000 pessoas, multiplica pães, alimenta o povo, aleluia. E o nome de Cristo é glorificado e exaltado. Um homem que ouviu a doce voz de Jesus. Jesus Cristo libertou de bate-pronto, querido. Você está livre. Cristo mudou. Cristo ficou mais fraco com o passar do tempo? Será que a palavra de Deus ficou mais fraca com o passar do tempo? O que mudou? Será que foi Deus? Ou será que é o nosso coração incrédulo? Cristo faz a mesma coisa. Do mesmo modo, do mesmo jeito que Ele fez lá, Ele pode fazer aqui hoje. Ele pode fazer aí hoje. Amém? Aleluia. 3 horas da tarde, o corpo de Jesus não podia ficar na cruz. Então, o senador José de Arimateia, homem político, influente, chega até a fortaleza de Antônia, batendo palma no portão de Pilatos. Quem está com ele? Nicodemos. O homem que na calada da noite, com medo das pessoas, com medo do sinédrio, porque ele era um doutor da lei, depois que tudo aconteceu, impactado com o que Cristo fez naquela geração, naquela época, naqueles dias, Nicodemos já não tinha mais vergonha. A Bíblia fala que ele levou um composto
de cerca de 100 libras de mirra e aloés. Você lembra a mulher que derramou o vaso de alabastro sobre Jesus e chorava e enxugava os cabelos, com seus cabelos os pés de Jesus? Ela tinha 1 libra de nardo, 300 denários, 1 ano de trabalho. Sabe quanto isso representava quando Nicodemos levou até Pilatos? 34 quilos de mirra, 100 anos de trabalho, uma vida inteira, para poder cuidar do corpo de Jesus. Foi transformado? Foi transformado? Foi transformado? Querido, se Nicodemos foi transformado, sendo doutor da lei, já não tinha mais vergonha das pessoas que estavam ao redor, ele só queria cuidar do corpo de Cristo, porque para ele Cristo era importante. Queridos, e hoje nós temos que ter o mesmo coração de Nicodemos, largar o mundo, largar o fardo, o jugo do pecado que está sobre as nossas vidas, porque Cristo venceu tudo isso na cruz do Calvário, e correr naquilo que é mais importante para o nosso coração, aquilo que é mais importante para a nossa alma, aquilo que é mais importante para o nosso ser, queridos. Não é o ritual, é Cristo. Não é simplesmente o fato de sair da nossa casa e sair correndo, talvez botar uma roupa bonita, um perfume bonito, mas é estar aqui com o nosso coração contrito e arrependido, consciente que o sangue de Cristo derramado na cruz foi para me dar vida, foi para transformar a minha história, foi para transformar o meu coração. Aleluia! Aleluia! E quando eu expresso isso, queridos, quando eu não olho para as pessoas, quando eu não olho para a situação, quando eu não olho para o momento, quando eu não olho para a motivação, aleluia, eu não preciso estar motivado para adorar o Senhor, eu preciso estar quebrantado para adorar o Senhor. Eu não preciso estar bem financeiramente para estar aqui nos cultos adorando a Deus. Eu preciso estar diante dEle, quebrantado e contrito, aos pés da cruz. Eu não preciso de casa, eu não preciso de nada, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da misericórdia e da graça do Senhor. É isso que me traz a este lugar, a bondade dEle. Não tem a ver com coisas, tem a ver com aquilo que Cristo fez por mim. Nicodemos, queridos, aleluia, 34 quilos de mirra. Imagina esse homem andando por Jerusalém, carregando 34 quilos. Que isso, Nicodemos? É para Jesus. O corpo dele está na cruz. Eu só tenho 3 horas. Não teve medo do império, não teve medo do sinédrio, mas o seu coração estava disposto em cuidar daquilo que era mais precioso para ele: o corpo de Jesus Cristo. O corpo de Jesus. Queridos, só João relata que Cristo no jardim do Getsêmani, e agora no jardim enterrado, no jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3, o pecado entrou no mundo. Abre aí, Manula, por favor, coloca para mim Romanos 5, versículo 12. Eu estou acabando, queridos. Estou acabando mesmo, misericórdia, 7:30. Lá no jardim, só João relata isso, do corpo de Cristo enterrado no jardim. O pecado entrou no mundo. 5:12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, por causa de Adão. O que Adão fez no jardim foi desobedecer a Deus. O que Cristo fez no Getsêmani, Ele obedeceu. Agora coloca para mim, Manula, 5:18. Isso é Bíblia, queridos. Pois assim como uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, aleluia, um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. 19, aleluia. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, aleluia, muitos serão justos. Aleluia, se coloque de pé. Aleluia. O sacrifício de Cristo nos justificou.
Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o conselho da carne, mas andam segundo o conselho do Espírito. Mas Jesus não ia deixar João com uma péssima impressão. Aleluia. João capítulo 17. Aleluia. 18, perdão. Cadê o 18? Perdão, querido, 19. Então, por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça e uma vestimenta com um manto de púrpura. Chegaram-se a ele dizendo: salve, o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez Pilatos lhe disse, só até o 3, outra vez chegou-se a ele e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas, só até o 3. Apocalipse 1. Apocalipse capítulo 1. Aleluia. Grupo de louvor pode se preparar aí. Qual era a impressão que o apóstolo João ficou de Cristo? É claro que Cristo morreu e ressurgiu. Mas o impacto daquilo que aconteceu foi tão forte, porque todos os evangelhos registram isso. As pessoas ficaram temerosas, se esconderam. No entanto, quando Jesus ressuscita, talvez eles nem acreditavam que isso ia acontecer. As mulheres foram domingo de manhã cuidar do corpo de Isaías. E o túmulo estava vazio. E elas voltam correndo. Avisa os discípulos, sai Pedro e João correrem disparado. Mas eu fico pensando a imagem de Cristo na cruz. Do rei, do Messias. Todos os dias, Bruno, todos os dias de forma intensa. Todos os dias de forma poderosa. O que esses homens viram, para eles tinha acabado na cruz. E Cristo tinha sumido pela manhã. O corpo dele já não estava ali. Jesus reaparece durante 40 dias, ensina os seus discípulos, consola os seus discípulos e sobe aos céus. E não nos deixa só, nos deixa o Consolador. Mas talvez essa imagem tenha ficado marcada no coração de João. E aí o mesmo João que descreveu essa cena triste, ele nos diz, no capítulo 12, no versículo 12 de Apocalipse capítulo 1: voltei-me para ver quem falava comigo, e vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Aleluia. E a sua cabeça e o seu cabelo eram brancos como a neve, os seus olhos, aleluia, como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz, aleluia, inconfundível, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilha como o sol no meio-dia, quando vi cair aos seus pés como morto. Porém ele me pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Cristo se revelando a João. Fala: João, lembra daquela cena? Esquece ela, João. Estive morto, mas estou vivo, e tenho a chave da morte e do inferno. Quando Jesus morreu, a morte achou, aleluia, que ia algemar Jesus. Quando Cristo expirou na cruz, a morte achou que ia ter domínio sobre Jesus. Talvez a morte tenha chegado perto de Cristo, mas não teve força para algemar Jesus, porque ele ressurgiria. E aí Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15: aonde está a morte e a tua vitória? Aonde está a morte e o teu aguilhão? Cristo ressuscitou e me deu vida e te deu vida. E se hoje nós estamos aqui é para viver a vida que Cristo nos deu na cruz do Calvário. Aleluia, feche teus olhos.
Aleluia. Jesus, Tu és maravilhoso. Aleluia. Quebrantado e ferido, Você está prestes a sentar à mesa do Cordeiro. Oprimido pelo seu pecado, Aleluia. Jesus te chama. Vem sobre este lugar, Senhor. Vem sobre este lugar, Jesus. No limite, Vem sobre este lugar, Senhor. Vem sobre este lugar. Vem sobre este lugar, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Jesus, Nós precisamos de Ti, Jesus. Aleluia. Oh, venha ao altar, Venha. aos braços. Ele te chama nessa noite. Aleluia, o poder da cruz. É o poder da cruz, aleluia. Aquilo que Ele conquistou na cruz. É pelo sangue. Aleluia. Sinta-se limpo. Sinta-se lavado, redimido. Não tem mais julgo sobre os seus ombros. Deixa a culpa, o engano pra trás. Aleluia. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. Ele te chama. Aleluia. A tristeza se alegrará, e das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Ele te chama. Aleluia. Oh, venha. Sinta-se perdoado. Aleluia. Os braços do eterno Pai. O Espírito Santo Foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado. foi completo. Foi completo, não foi parcial. Não é a prestação. Não é medidas completivas. É completo. É completo. É completo. Aleluia. Aleluia. Ele nos lavou. Maravilhoso. Tu és É o maravilhoso. nosso Salvador. Tu és maravilhoso. Cante aleluia, Cristo vive. Aleluia. Ele vive. Diante dele, prostrem-se todos. Cante aleluia, Cristo vive. Nos prostramos, Jesus. Cante aleluia, Cristo vive. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão. Você aceita o convite? Você aceita o convite? Aleluia. Ele te chama nessa noite. Cante isso. Cante isso. Aleluia. Aos braços
Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Renato, por favor, Pastor Renato. Davi, por favor, Davi. Pegue o pão, Davi. Pegue o cálice, pastor. Feche teus olhos, querido. Porque Ele tomou sobre si as nossas dores. A Bíblia nos ensina que o castigo que nos traz a paz. Tem dimensão do que é isso, querido? O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Toda vez que eu peco, querido, eu anulo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Tudo aquilo que muitas vezes o nosso coração faz e nos leva para longe de Cristo, queridos. É como se eu olhasse para a cruz e não desse valor àquilo que Jesus Cristo fez. Porque a intenção de Cristo, o coração de Cristo, não era para estabelecer algo passageiro, mas era algo eterno. É como se você entrasse no mercado e enchesse o seu carrinho de coisas, e na hora que você fosse pagar, alguém olhasse para você e dissesse assim: olha, você não precisa pagar, mas alguém estava tomando prejuízo. O dono do mercado ia ter que arcar com aquilo. Mas com o sacrifício da cruz, você põe tudo aquilo que você precisa dentro de um carrinho. E na hora de pagar, já está pago. Não foi de graça. Alguém pagou o preço por você. Alguém te representou. E esse alguém foi Jesus na cruz do Calvário. Então nenhuma condenação há sobre os nossos ombros. Estamos justificados. Se Jesus Cristo voltar agora, aleluia, nós seremos transformados. Nosso corpo será um corpo de glória, aleluia, assim como Jesus Cristo, depois de ressurreto, aleluia. E eu imagino, aleluia, e esse é o meu coração de crente que espera Jesus me esperando num céu de glória, aleluia, de sorriso aberto, aleluia, formoso, belo, aleluia, com seus cabelos brancos, aleluia, com seus olhos como chama de fogo, aleluia, me olhando, olhei, eu já paguei o preço por você, pode vir, pode entrar, vamos festejar, aleluia, vamos festejar, não por um período, não por um ano, não por 2 anos, mas por toda a eternidade, aleluia. Foi isso que Jesus fez por nós, queridos. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode distribuir o pão. Pode distribuir, amém. Vamos, depois a gente ora junto. Hoje você vai ministrar sobre o seu pão e sobre o seu suco. Aleluia, 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 aleluia. Que Ele tomou sobre si, aleluia, Ele tomou sobre si, aleluia, as nossas dores e enfermidades. Tem lugar na mesa. Venha, Ele te chama nessa noite. Pode se assentar. Aleluia. Obrigado, Jesus, eu não merecia. Eu não merecia. Estou te esperando aqui ao teu. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Tem lugar na mesa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O amor nos alcançou, aleluia. O teu amor nos alcançou, aleluia. Não demore, estou te esperando aqui ao seu lugar. Aleluia. Venha para a mesa, queridos. Tome o teu lugar. Tome o teu lugar à mesa.
Aleluia! Tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar à mesa. Esse é o seu lugar! Esse é o teu lugar! Pode Aleluia! se assentar. Aleluia! Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Aleluia! Tem lugar, Cante isso, tem cante isso. lugar à mesa. Cante isso com seu coração alegre, queridos. Cante isso com seu coração alegre. Se assentar. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, eu não merecia. Venha, não Eu não merecia. demore, Eu não merecia. estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Você vai orar pelo seu pão. Você vai orar pelo suco de uva. Não existe autoridade maior dentro de você do que o Espírito Santo de Deus ministrando em você. Não sou eu, não é o pastor, os pastores, é o Espírito Santo. A autoridade sobre os nossos corações